Boa noite. Nossa, dá para ficar mais, né, meu? Pô, essas máscaras aí atrapalham, né? Mas vai chegar mais gente. Quer ver? Boa noite. Ah, tinha certeza. Abra sua Bíblia aí comigo no Salmo 124. Vou colocar o tempo aqui, porque senão o Fernando fica bravo comigo. Não pode passar, né, Fernando? Não pode passar do tempo. Salmo 124. Salmo 124, ele está naqueles salmos de romagem, né, que começa lá no Salmo 120 e vai até o Salmo 134, que o povo ia para Jerusalém falando, recitando e cantando esses salmos. Salmos das peregrinações, salmos dos degraus, porque às vezes o povo chegava na porta do templo, no primeiro degrau eles já falavam o primeiro salmo, o 120, e até chegar no último. E nós vamos ler então o Salmo 124, um salmo de Davi. Diz assim: não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga, não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, nos teriam engolidos vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós. As águas nos teriam submergido, e sobre a nossa alma teria passado a torrente. Águas impetuosas passando sobre a nossa alma. Bendito o Senhor, que não nos deu por presa aos dentes deles. Salvou-se a nossa alma, como um pássaro do laço do passarinheiro. Quebrou-se o laço, e nós nos vemos... Como que nós nos vimos aí? Livres e vivos. O nosso socorro está em o nome do Senhor, Criador do céu e da terra. Senhor, essa aqui é a tua santa palavra e nós queremos que o Senhor continue falando conosco. Assim como o Senhor usou esse momento de louvor para quebrantar o nosso coração, assim como o Senhor usou esse momento de louvor para falar conosco. Continua falando, Deus, agora através da sua santa palavra. Amém. Pode se sentar, meu irmão. Nós estamos então diante de um salmo de Davi. Davi, o maior guerreiro que Israel já teve. Davi, o maior rei que Israel já teve. Davi, aquele que foi ungido 3 vezes. Olha que coisa. Davi foi ungido quando ele estava lá, 1 Samuel capítulo 16, quando o Senhor manda Samuel ir ungí-lo. Quase não sai, né? Vai voltar. Depois, Davi vai ser ungido como rei de Israel, ainda como uma parte do povo. E agora nós estamos vendo, provavelmente, uma cena que Davi foi ungido como o rei da nação de Israel. Esse texto, ele não nos mostra, a Bíblia não nos mostra bem aonde Davi escreveu esse texto. Mas muito provavelmente em 2 Samuel. 2 Samuel capítulo 5, quando nós vamos ver que Saul morreu, e de repente os filisteus estão ali com vontade de derrotar, e achavam que ia derrotar o povo de Israel. E os filisteus não eram um povo qualquer, os filisteus eram um povo forte. E aí de repente o Senhor dá uma vitória a Davi, dá uma vitória ao povo de Israel. Esse salmo, então, Davi escreve esse salmo para alertar o povo de Israel. Esse salmo serve para alertar eu e você. Que algumas coisas acontecem. E não é por causa da nossa força, do nosso preparo, mas é por causa do Senhor que nós somos livres. Por causa de Deus, a misericórdia do Senhor. A misericórdia do Senhor que nos acompanha. A misericórdia do Senhor que está comigo e com você todos os dias. Não é porque nós somos uma carinha bonita aqui no JA, né? Não é porque nós somos uma pessoa assim, uma pessoinha especial. Não, não é isso. É por causa da misericórdia do Senhor. E aí eu queria que você, juntamente comigo, deixasse a sua Bíblia aberta e nós vamos continuar lendo aqui. A primeira coisa que eu gostaria de chamar a sua atenção é que esse salmo, nós precisamos confiar no Senhor. Então,
se nós temos um tema hoje para essa mensagem, seria confiança em Deus. Confiança em Deus. E aí eu vou extrair então 3 verdades aqui desse salmo. A primeira verdade é: dê a glória ao Senhor. Dê a glória ao Senhor. Versículo 1 e versículo 2. Olha sua Bíblia aí comigo. Versículo 1 e versículo 2. Salmo 124. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado quando os homens se levantaram contra nós. O salmista começa falando assim, olha, se não fosse o Senhor. Mais ou menos que Davi está falando assim, olha, o povo estava celebrando a vitória, o povo estava celebrando aquilo que eles queriam, porque a vitória veio, mas eles estavam achando que a vitória veio por causa de Davi, que era um grande guerreiro. Davi foi o maior guerreiro que Israel já teve. Davi foi o maior rei que Israel já teve. E de repente, Davi está falando assim, olha, não olhem para mim, essa vitória veio por causa do Senhor. Não olhem para mim, não olhem para a minha força, não olhem para a minha capacidade. Essa vitória veio do Senhor, o Senhor que nos abençoou. Foi o Senhor que esteve ao nosso lado. Porque se o Senhor não estivesse ao nosso lado, nada ia acontecer. Quando você sai para trabalhar, meu irmão, é porque o Senhor está do seu lado. É porque o Senhor está com você. Quando você vai para porque o cara que está do seu lado, talvez seja melhor do que você. Mas o Senhor, de repente, te dá aquilo que você, aquele emprego que você quer, ou te move alguma coisa e aquela situação move. Por causa de quem? Por causa do Senhor. Não é por causa de nós, não é por nossa causa, né? Não é por nossa causa. Talvez seja por nossa causa, pelo amor que o Senhor tem a nós. Mas é o Senhor que move, é o Senhor que faz, é o Senhor que abre as portas, é o Senhor que livra, é o Senhor que abençoa. E às vezes a gente acha que nós somos um cara bacana. Não, eu sou bom pra caramba, meu. Eu sou bom pra caramba. E eu acho que você tem que lutar para ser bom mesmo. Eu acho que você tem que correr atrás para ser bom mesmo. Mas nunca esquecer que é o Senhor que nos abençoa. É o Senhor que está conosco. Porque se não for com o Senhor, a coisa pode não dar certo. Pode não dar certo. Você talvez conheça alguém que está passando uma situação complicada, que seja uma pessoa muito boa de serviço, que tenha um currículo muito bom, que tenha estudos e que tenha especificações e tenha isso, tem aquilo outro, e está passando um momento complicado. Eu conheço gente assim. Mas é porque o Senhor não ama? Não, não é isso. Porque nós também passamos por situações que o Senhor quer nos ensinar. Quer nos mostrar que nós dependemos dEle. O Senhor quer nos mostrar que nós precisamos depender dEle. Você já fez uma oração assim? Senhor, me ensina a depender do Senhor? Já fez uma oração assim? Alguém já fez? Obrigado, Rafael. Só as cabecinhas assim, né? E aí, de repente, você fala assim, Senhor, me ensina a depender do Senhor. Aí você vai lá e perde o emprego. Não é? Senhor, me ensina a depender do Senhor. Aí acontece uma coisa ruim. Aí você fala assim, Deus, mas eu estou pedindo o Senhor para me ensinar a depender do Senhor, e o Senhor faz isso. Mas não é isso que a gente precisa? Depender dEle? Não depender do nosso dinheiro? Cara, eu tenho um bom emprego, eu ganho bem. É quase que a gente fala assim, eu não preciso muito de Deus, não. Para isso eu não preciso para outras coisas. Mas a nossa vida nós somos um ser integral. Nós não conseguimos separar. A gente não consegue separar uma coisa da outra às vezes. Nós precisamos do todo de Deus. Então a primeira coisa que Davi está nos ensinando nesse salmo, que o Senhor precisa ser louvado. O Senhor precisa ser glorificado. Porque é o Senhor que nos abençoa. E Davi começa mostrando então para o povo de Israel. Olha, se não fosse o Senhor,
O inimigo é muito forte. O inimigo que estava lutando contra nós é muito forte. E a segunda coisa é, não finja que os problemas não existem. Você não pode fingir que os problemas não existem. Davi vai mostrar então, por que então essa coisa dos filisteus foram derrotados, e agora eles estão felizes, mas ele vai falar a força desse inimigo. Do verso 2 ao verso 7, leia aí comigo, vamos ler junto aí. Do verso 3, a gente corta um pedacinho do 2 aí. Olha, o inimigo nos teria engolido vivos, Israel. Olha só a força que esse inimigo tinha, Israel. A gente não estava na frente de um inimigo qualquer. Esse inimigo, ele nos teria engolido vivos. Ele chegaria e nos engoliria vivos se não fosse o Senhor. Olha, Israel, eles viriam como água. Água e nos submergiria, iria nos submergir. Eles viriam como água, já viu a água varrendo? De vez em quando tem umas enchentes aqui na Bernardo Vasconcelos que a gente vê assim, carro parecendo papel, né? Parecendo aqueles barquinhos de papel, carro descendo, caçamba de lixo descendo. A força da água. E aí, Davi está falando assim, olha, a gente não estava na frente de um inimigo qualquer. O inimigo existe, o inimigo existe. Meu irmão, os problemas existem. O coronavírus existe. Então eu e você, nós não podemos fugir. Olha, não está acontecendo nada, quando às vezes está acontecendo sim. Nós não podemos fingir que não existe. E ele continua, as águas nos teriam submergido, e sobre a nossa alma teria passado a torrente. As águas impetuosas teriam passado sobre a nossa alma. Olha, eles teriam pegado e nos teriam feito assim, usado como presas de animais. Meu irmão, nós precisamos estar firmes com o Senhor. Por isso, o tema dessa mensagem é confie em Deus. Você está diante de um inimigo que é real. Eu estou diante de um inimigo que é real. O desemprego existe. O desemprego existe. E o desemprego chega para o crente também. A doença chega para o crente também. Agora, no início da pandemia, né? A gente começou a falar, eu falei também. Mão nenhum chegar à minha tenda, cara, mas eu sou gente como todo mundo. Aí quando a doença chega na minha tenda, então, está faltando alguma... Não casa algumas coisas que a gente fala não casa com a nossa vida. Ou eu vivo dentro de uma bolha, quem estava dormindo acordou. Quem estava dormindo acordou, inclusive eu. Obrigado, Daniel. Isso é um combinado que a gente tem, assim, para de vez em quando acordar o povo. Olha só, algumas coisas não condiz com aquilo que a gente fala. A gente ficar falando algumas coisas, um evangelho triunfalista. O evangelho é real. O evangelho é para mim e para você. Nós não queremos ficar falando, olha, você vai viver em vitória. Cara, tem vezes que a gente vive em derrota também, passa por derrota. Deixa eu consertar, né? Deixa eu consertar. A gente não vive em derrota, mas a gente passa por derrota. Daniel, acho que já chega, obrigado. Gente, está dando alguma interferência aí no... na CEMIG. O primeiro era o combinado, agora é a CEMIG. Olha só, a gente passa por algumas derrotas também. Algumas derrotas vêm para nos ensinar também. Então existe o problema. Quem aqui já ficou desempregado? Eu já fiquei desempregado, passei um perrengue terrível. E o Senhor cuidou de você, não cuidou? O Senhor cuidou de mim. Salmos 126, capítulo 4, versículos 4. O Senhor fez algo assim tremendo assim na minha vida. Meu irmão, o problema existe. E aí Davi está mostrando para o povo de Israel, olha o tamanho do nosso inimigo. Olha o tamanho do nosso inimigo, não era um inimigo qualquer. Você então precisa confiar em Deus. Quando você estiver passando por essa situação, estiver passando por uma situação de doença, confie em Deus. Quando você estiver passando por uma situação complicada, confie em Deus. E pode ser que a coisa complique mais. E aí você fala assim, mas você não sabe o tanto que está ruim para mim. Fala assim, cara, mas você também não sabe o tanto que está ruim para mim.
Então ficou empatado. Nós precisamos confiar em Deus. Confiar na soberania de Deus, confiar que Deus cuida dos seus, que Deus vai abrir a porta, que Deus vai abrir o mar. E se Ele não abrir o mar, Ele vai te ensinar a nadar. Nós não queremos aqui pregar um evangelho triunfalista, você vai só viver em vitória, vai viver em vitória, vai viver em vitória, para quando acontecer uma derrota, você sumir daqui. Não é isso. Mas você precisa sair daqui sabendo, olha, eu posso passar por alguma luta, mas eu preciso confiar em Deus, porque o Senhor está comigo. A sua vara e o seu cajado me consolam. Ele é o meu pastor. Ele é o meu pastor quando a coisa vai bacana. Quando eu estou ali nos pastos verdejantes. Mas Ele é também meu pastor quando eu estou no vale da sombra e da morte. Quando eu estou no vale da sombra e da morte, eu preciso lembrar que Ele é meu pastor também. Na hora que a coisa estiver ruim, lembre que você tem um pastor. Na hora que você olhar o inimigo e falar assim, poxa, esse aí é... Né? Quem gosta aqui de videogame, que vai na hora de derrotar o chefão lá no final da fase, né? Você fala assim, esse é grande. Mas nós precisamos lembrar que o Senhor está conosco. Nós precisamos lembrar que o Senhor é conosco. E o Senhor quer nos ensinar. O Senhor quer nos ensinar. O Senhor quer nos trazer para perto. Muita gente só vem para perto quando a coisa está ruim. Porque quando a coisa está boa, nem lembra da igreja. Nem lembra dos irmãos. Aí na hora que a coisa aperta, aí lembra de Deus. Aí lembra, manda no grupo, ora por mim. E a gente vai orar sim, nós vamos orar, claro. Mas lembra de Deus quando estiver bacana também. Ande com Deus, meu irmão. Nós precisamos andar com Deus. Andar com Deus. Eu e você, nós precisamos disso. Andar com Deus. Andar com Deus. E às vezes andar com Deus não parece ser um negócio tão fácil. Na hora que a gente fala assim, vamos andar com Deus, porque andar com Deus é renúncia. Quando eu ando com Deus, eu preciso renunciar. Mas se eu não andar com Deus, eu também preciso renunciar. Então a nossa vida é uma vida de renúncia. Se você anda com Deus, você precisa renunciar ao mundo. Mas se você não anda com Deus, você precisa renunciar a Deus. Então você precisa escolher. Mas andar com Deus é uma vida de renúncia. Renúncia do pecado. Renúncia de pecados assim que a gente às vezes nem imagina. Que são inimigos enormes da nossa vida. Esse negócio não tem nada a ver, não? Já viu? Você já falou isso? Não tem nada a ver, não. Não tem nada a ver, não. Não tem nada. Aí o nada a ver vai entrando na nossa vida, aí de repente virou um nada a ver, virou um negócio tão grande que agora tem tudo a ver. Nós precisamos tomar cuidado com os nossos inimigos. Nós precisamos cuidar dos nossos problemas e encarar os nossos problemas de frente, porque eles existem. Mas aí o salmista, então, vai terminar o salmo. O salmista vai terminar o salmo nos lembrando também que do Senhor vem o nosso socorro. Então, a primeira coisa que eu e você nós precisamos lembrar quando lemos esse salmo: dê a glória ao Senhor. Dê a glória ao Senhor. A segunda coisa, não finja que os problemas não existem. Não finja que os problemas não existem. E a terceira coisa é, do Senhor vem o nosso socorro. Ele termina o salmo, o verso 8. O nosso socorro está em nome do Senhor, Criador do céu e da terra. Naquele tempo, essa coisa de pluralidade de Deus, tanto Deus, Deus disso, Deus daquilo, e hoje parece que não é diferente. As pessoas têm Deus para tudo. As pessoas esqueceram do Deus Criador, e tem Deus para tudo. Mas Davi está falando assim, olha, o nosso Deus é o nosso Deus que nos abençoa. E o nosso Deus não é um Deus qualquer. O nosso Deus é o Deus que criou o céu e a terra. Lembre que o seu socorro vem do Senhor. Lembre-se que o seu socorro vem do Senhor. E você tem um Deus que você pode clamar. Não é um Deus qualquer. Não é um Deus que está longe. Não é um Deus que está longe. Os ouvidos dele não estão tampados. Mas aí Isaías continua falando que a única coisa que faz separação entre nós e o nosso Deus são os nossos pecados. O Senhor, Ele escuta a nossa oração. Mas de repente nós precisamos pedir perdão de alguma coisa.
De repente nós precisamos arrepender de alguma coisa. E quando a gente fala arrepender, fala assim, eu preciso arrepender. Não é tão fácil assim, se não for o Espírito Santo tocando no seu coração. Porque isso é uma obra do Espírito Santo, convencer o homem do pecado e do juízo. Não é só assim, eu fiquei assim, agora não quero fazer mais. Não, não é isso. Arrepender é não fazer mais, sair, ir embora do pecado, fugir do pecado. E a gente só vai conseguir isso só com o Espírito Santo de Deus. Eu e você, nós só vamos conseguir isso se for com o Senhor. Por isso, a nossa vitória vem do Senhor, o nosso socorro vem do Senhor. Eu e você, nós precisamos lembrar disso todo dia. Todo dia nós precisamos lembrar disso. Onde você tem colocado o seu socorro? Onde você tem colocado a sua esperança? Onde você tem colocado as suas energias para continuar vivendo? Onde você tem colocado a sua fé? É uma pergunta que eu e você nós precisamos fazer. Onde nós temos colocado a nossa fé? E eu vou te mandar real, velho. Não basta você vir num culto. Não basta só um culto. O culto é tão bom. Um louvor desse hoje foi tão bom, né? Um louvor assim. A gente expressa a Deus. Mas só isso não basta. A gente precisa ter um relacionamento com Deus. A gente precisa viver perto de Deus. É diferente de viver perto da igreja. É diferente de viver na igreja. Viver com Deus. Dizer não para as coisas do mundo. Dizer não para as coisas que são pecado, para as coisas que te afastam de Deus. E aproximar de Deus. E aí nós lembrarmos, olha, e falarmos, se não fosse o Senhor. Olha, se não fosse o Senhor, eu não estaria aqui. E aí, de repente, eu posso perguntar aqui, nós vamos ter tantos testemunhos, coisas que Deus fez, coisas que Deus fez. Coisas tipo assim, quem eu era e quem eu sou. E o Senhor fez. Mas nós precisamos continuar isso todo dia. Todo dia. Eu e você, nós precisamos disso. Não basta só falar de quem eu era, quem eu sou, e agora eu estou mais ou menos. Quem eu era, quem eu sou, agora eu estou assim. Não, quem eu era, quem eu sou, e eu continuo firme na rocha que é Jesus. Vamos orar? Vamos pedir ao Senhor para nos fortalecer, nos ajudar a caminhar para frente. Porque alguém disse que é para frente que anda, né? Então a gente precisa andar para frente. E que possamos lutar e lembrar que é o Senhor que está conosco. Possamos confiar nessa presença do Senhor comigo e com você. Que possamos lembrar que é do Senhor que vem o nosso socorro. Nós não vamos fugir do problema. Vamos encarar o problema de frente. Não fuja do problema, encare ele de frente, porque o Senhor vai estar com você. E peça ajuda.